Mais uma vez, bom dia. Foi um prazer estar aqui mais uma vez no Congresso Brasileiro da Soja, da Embrapa, podendo nesses 50 anos falar mais uma vez sobre as tecnologias, agora mais tecnologias, como nós vamos ver. Primeiramente, eu queria apresentar um pouquinho mais, para quem não conhece, a PHC, poder realmente falar que a PHC tem mais de 30 anos de pesquisa em peptídeos, isso que todo mundo está falando agora, peptídeos para a agricultura. Há 30 anos atrás, nós começamos lá na Universidade de Cornell e ano passado fomos adquiridos pela PI. PI é um grupo indiano que tem mais de 8 bilhões de valor de mercado, 1 bilhão de vendas anuais e é muito concentrado em novas tecnologias, inovações, muito focado na área técnica, agora numa expansão mundial e com uma base muito grande focada em biológicos. Os biológicos da PHC são a base de peptídeos, como eu disse, só peptídeos. A PI, só falando um pouquinho sobre ela está presente em mais de 40 países, tem mais de 4 mil funcionários, 8 plantas, mais de 15 mil distribuidores e mais de 100 mil pontos de venda no mundo. Ou seja, não é uma empresa pequena e por isso mesmo agora nós vamos ter a possibilidade de levar para muito mais áreas do Brasil a nossa tecnologia que estava limitada em algumas regiões. Falando um pouquinho das tecnologias para vocês, a primeira delas é o Saori, lançado há alguns anos. Infelizmente, por 2 anos ele esteve um pouco mais restrito com um parceiro nosso e agora ele está de volta na distribuição da PHC e ele pode estar sendo acessado por qualquer agricultor do Brasil inteiro. O que é o Saori? O Saori é um peptídeo, é o primeiro peptídeo dessas tecnologias PRITEC, que a gente chama, que está registrado no Brasil e ele é um fungicida. Ele é aplicado na semente para controles de doenças foliares. Na bula dele nós temos controles de ferrugem, temos DFC, temos a mancha-alvo, mas a gente sabe que ele é de amplo espectro. Nós temos inclusive testemunhais de grandes pesquisadores no Brasil que se surpreenderam com o desempenho do Saori, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O Saori, ele protege a planta desde a germinação. Aquela aplicação que a gente faz no vegetativo, que a gente chama muitas vezes de V0, o V0 na verdade é o Saori, porque ele protege a emergência, como vocês podem ver aqui. Nós temos tanto vigor quanto emergência sendo estimulados e preservados aquela qualidade, aquele poder que a semente tem realmente de se estabelecer, como depois, durante o vegetativo, quando a gente fez ensaios de folha destacada, a gente já sabia, mas a gente demonstrou que efetivamente você tem uma menor crescimento de doença em folha destacada quando incubada. Isso é um teste que foi descrito pela Embrapa lá atrás, nos anos 80, e que efetivamente a gente mostra que o nível de infestação, o nível de inóculo dentro da soja é muito menor. Então a gente olha, vê uma soja muito saudável, na verdade ela já tem doença dentro. E por isso mesmo aquela aplicação do vegetativo que algumas pessoas fazem, ela é efetiva, mas o que nós estamos preconizando é que ela seja ainda antes, ela seja realmente no momento da emergência, ou seja, fazemos na semente o Saori. E o mais importante é que depois, durante todo o ciclo, porque o Saori gera um efeito priming dentro da planta, a gente tem todo o ciclo preservado. Vai fazer os fungicidas foliares? Vai, mas você vai preservar essas tecnologias, não deixando que elas criem resistência, como já ocorreu no passado. Por quê? Porque você está diminuindo a pressão, facilitando o controle e até a redução do número de aplicações. Não ter, em alguns casos de alta pressão, uma aplicação excessiva durante o ciclo da cultura. Mas mais que chamou nossa atenção, e não está no rótulo do produto, mas obviamente quando você aplica na semente, você acaba tendo esse controle. Um pesquisador foi chamado para ver um campo que teve uma altíssima infestação de mofo branco, onde o resultado do Saori foi impressionante. Nós não ainda registramos o Saori para controle de mofo branco, mas os resultados têm sido reportados em várias regiões, onde os produtores têm visto realmente um controle de mofo branco pelo Saori. E mais importante, na última safra nós tivemos a anomalia da soja. Eu quero ressaltar que isso aqui, esses 5,4 sacos a mais que foram obtidos com a aplicação do Saori na semente, que não foi para anomalia, isso era um experimento. Isso aqui é produção bruta, mas quando vocês olham aqui, vejam a quantidade de defeitos de grãos avariados e veja do lado de cá como tem muito menos grãos avariados. Ou seja, quando você olha a produção líquida, o efeito do Saori em cima da soja é muito positivo, tanto no controle de ferrugem, DFCs,
tanto também no controle da mancha-alvo, que hoje é uma preocupação muito grande, e até da anomalia, que em algumas regiões tem tirado o sono do agricultor, até porque o que a gente tinha de ferramentas de controle não era assim tão eficiente. Então, a Saori vai ser registrado a partir desse ano, mas como eu disse, você vai aplicar lá no início do desenvolvimento para ferrugem, para outras doenças que já estão no rótulo, e vamos dizer assim, ganha-se um controle de anomalia de presente. Aqui, vamos falar de um outro peptídeo, que o nosso tempo é bem rápido e depois até convido vocês a passarem no nosso stand, nós podemos passar mais detalhadamente cada uma das tecnologias. Mas o teico é um nematicida, também registrado como nematicida, assim como o Saori fungicida, o teico é um nematicida. Ele também é peptídeo, ele também confere uma proteção da planta durante todo o ciclo do cultivo. Qual é o principal benefício do teico versus os biológicos? Ele tem a eficiência do químico, mas ele não tem os problemas, ou seja, as restrições do biológico de compatibilidade, de problemas de solo, por exemplo, temperatura alta, baixa, umidade. Você pode aplicar o teico na semente e não plantar. Você pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. A mensagem está lá. Os peptídeos, eles mandam uma mensagem. Eles não entram na planta, não entram na semente. Esse é o mais importante. E teico tem trazido excelentes resultados. Isso aqui são experimentos que nós fizemos em Itiquira, no Mato Grosso. Eu fui pessoalmente ver esses ensaios e posso dizer para vocês, saltava aos olhos realmente o controle de teico, como as raízes estavam saudáveis, bem desenvolvidas, conferindo, inclusive em momentos de estresses bióticos, de abióticos, por exemplo, de seca, de muito calor, você confere à planta uma possibilidade de se desenvolver melhor porque as raízes estão preservadas. E, obviamente, nós sabemos que não é só isso que é a decorrência. Nós vimos em alguns casos, por exemplo, que nós tínhamos o teico, nós vimos que a saúde da planta era melhor. Por exemplo, em Sorriso, nós tivemos na Fitolab, me chamou a atenção uma planta com mais incidência de doença. Eu falei, mas espera um pouquinho, nós não estamos testando fungicida, mas uma planta enfraquecida, ela não consegue se proteger suficientemente. E aí você começa a ter problemas de doença, que não é da doença específica, porque ela está lá, mas é que a planta não consegue se defender porque ela está debilitada. Bom, isso aí traz para nós aqui, a gente pode olhar com detalhes, isso aqui é uma planta não tratada com nematicida, aqui um nematicida comercial renomado, vamos dizer assim, muito conceituado, e aqui os efeitos do teico. Muito parecido, a gente vê que estatisticamente não tem diferença, mas o mais importante, quando você vem para a produtividade, que é esta aqui, nós vamos ver que a diferença, essa diferença aqui, ó, são 17 ensaios que foram feitos entre a safra 21 e a safra 23-24. Tem uma diferença constante de meio a 1 saco do teico em relação aos nematicidas biológicos. Isso aqui nós colocamos os biológicos na melhor situação possível, é o famoso aplique e plante. Nós não fizemos armazenamento, não fizemos transporte, tudo isso aqui foi feito em estação experimental. Ou seja, esse é o melhor resultado que os biológicos poderiam ter. E o teico consegue entregar mais. Ele consegue entregar mais e ele vale a pena, ele se paga muitas vezes. As tecnologias da PHC, todas elas têm esse foco na rentabilidade do produtor. E para terminar, nós temos o H-Plant, nosso bioativador. Esse H-Plant foi lançado há muitos anos já no Brasil. Nós estamos com ele em cana-de-açúcar, já em mais de 100 mil hectares de cana. Em soja, nós temos esse produto em mais de 200 mil hectares até a safra passada. E esse ano, com certeza, crescendo muito mais. Qual que é o foco do H-Plant? O foco do H-Plant é, basicamente, ele é registrado como um fertilizante foliar, mas ele trabalha na fisiologia das plantas, ele estimula as plantas a reagir de uma forma geral. Essa reação, o que ela promove? Ela promove desde uma supressão de doença, desde uma supressão de nematóide, veja, supressão. Para controlar a doença e nematóide, nós estamos falando de Saori e teico. Mas no caso do H-Plant, ele vem complementar esse efeito que o Saori e que o teico dão na semente. Ele é aplicado foliar, normalmente junto com o herbicida no início do ciclo, e ele promove realmente que a planta possa se desenvolver muito melhor. Então aquele estímulo inicial dado pelo Saori e pelo teico, ele vem na aplicação foliar ali no V3, V4, no máximo, e você vai ter um efeito muito bom. Esse efeito muito bom que nós estamos vendo, basicamente a gente pode ver o ganho em produtividade.
Esses são, na última safra, os ensaios que a gente rodou com essas consultorias. Isso é uma das coisas que a gente sempre quis fazer na PHC. Sempre trabalhamos com pesquisadores muito respeitados e com confiabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que o agricultor ele precisa saber quem testou para ele poder realmente confiar. E os outros pesquisadores também para poder confiar nos resultados. E aqui o ganho, o incremento de produtividade. Lembre, aqui nós estamos falando de uma aplicação exclusiva de Harpin, DH Plant, tá? 4 sacas por hectare. Isso não foi atestado por nós, não fomos nós que fizemos esses ensaios, e sim os pesquisadores listados ali na esquerda são quem atestou que Harpin realmente tem esse resultado. Então, basicamente, muito rápido eu quis passar para vocês, para ter esses minutos finais, para a gente poder tocar alguns pontos importantes, porque às vezes a gente fala das tecnologias, a gente não vai conseguir explicar todas as tecnologias para vocês, obviamente, tão rápido, mas primeiro, convidar vocês a irem bater um papo com a gente. Nosso stand está bem aqui do lado, depois da BioGrow, nós temos o stand da PHC, nós temos ali manuais, nós estamos inclusive com um caderno técnico sobre peptídeos que a Cultivar publicou na última edição dela. Eu acho que é muito importante, se vocês querem entender um pouco mais de peptídeos. Os nossos peptídeos são diferentes. Por que eles são diferentes? Primeiro, porque são 30 anos de pesquisa. A PHC tem mais de 700 peptídeos descritos na nossa biblioteca. E desses 700, nós temos 3 no Brasil e 12 hoje avançando nas nossas estações de pesquisas mundiais. Então, ou seja, em breve nós teremos ainda mais soluções. Por enquanto nós temos um bioativador, um fungicida e um nematicida. Esse conjunto, essa solução conjunta, traz um benefício mais ou menos entre 7 e 8 sacas a mais por hectare. Isso é o que a gente acredita que vai trazer os benefícios para os nossos agricultores. Então, aqui o QR Code não apareceu, mas lá no nosso stand tem o QR Code. Eu convido vocês a passarem lá, tomar um café, uma água com a gente, vamos conversar e podemos esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado, hein? Obrigada.